A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos cumprimenta é a irmã Tamires, do canal Serva do Deus Altíssimo, perseverando na santa doutrina do Senhor, a doutrina verdadeira que está na palavra. Glória a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, deixe o seu like, ajude meus irmãos a compartilhar esta pequena mensagem, não minha, mas vindo da parte de Deus, para os nossos corações. Compartilha, meus irmãos, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado, toda a honra, toda a glória, todo o poder, toda exaltação seja dada ao nosso Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estava aqui meditando na palavra e o Espírito Santo me direcionou a mensagem que se encontra na Epístola de Paulo Apóstolo a Tito, 1º versículo 10, que está escrito: combater os falsos mestres. Combater os falsos mestres, profetas, pregadores, os falsos. A palavra do Senhor está falando dos falsos, não os verdadeiros. Os falsos é para combater contra os falsos mestres. Portanto, porque há muitos desordenados, faladores, vãos, enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tampar a boca, homens que se transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém, por torpe ganância. Um deles, seu próprio profeta, disse: os crentes são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé, não dando ouvidos às fábulas judaicas, nem os mandamentos de homens que se desviam da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento é consciência, estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda a boa obra. Louvado seja Deus. Soberano Deus e eterno Pai, aqui está a tua santa palavra, meu Deus. Aqui está eu, Senhor, tão pequena, tão falha. Senhor, meu Deus, perdoai os meus pecados, as minhas falhas, pensamentos e palavras. Senhor, meu Deus, que eu desça, que eu diminua, que eu me constranja na tua santa presença, mais que o Senhor cresça. Senhor, meu Deus, fala, Senhor. Usa-me, Jesus. Fala, Senhor, com a tua igreja. Fala ao meu coração. Louvado seja Deus. Senhor, perdão, Senhor, por não saber falar, por não saber expressar. Louvado seja Deus. Eu peço perdão, Senhor, pelas minhas falhas. Eu peço perdão, Senhor. Que o Senhor, meu Pai, venha tocar em cada coração, Senhor, que ouvir esta palavra, que vai ouvir esta mensagem. Que a tua palavra venha entrar nos corações, meu Deus, e venha ficar nos corações. Louvado seja Deus.
Senhor meu Deus, que não seja eu, Senhor, mas sim o Teu Espírito Santo de Deus falando. Louvado seja Deus. É que eu te peço, Senhor, e te agradeço, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém, Senhor. Meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, a palavra do Senhor, pura, verdadeira. E o Senhor está falando aqui para que nós venha combater, falar, pregar, anunciar para as almas que estão sendo enganadas com os falsos mestres, os falsos profetas que estão ensinando as ovelhas no caminho errado. Louvado seja Deus. Os falsos mestres, falsos pastores estão enganando as ovelhas. Falsos mestres, meus irmãos, também tem as falsas pastoras, que na Bíblia Sagrada não fala de pastora, não fala de que a mulher é pastora. Na Bíblia Sagrada fala de pastor. Louvado seja Deus, aleluia. Não existe pastora na Bíblia, mas sim pastor. Jesus, ele é o nosso pastor. Ele veio ao mundo conduzir um bom rebanho para a salvação. Louvado seja Deus. E o Senhor Jesus, ele subiu aos céus e deixou os seus mestres aqui na terra, os pastores, para continuar com o chamado de anunciar, de pregar a palavra de Deus, de pregar a santa doutrina verdadeira, genuína, que é do Senhor. Porque há muitos desordenados, há muitos faladores, há muitos que vão enganando as pessoas, as almas. Eles acham que está fazendo certo. Eles acham que está conduzindo as ovelhas para os céus, mas eles nem imaginam que eles que estão pregando essas falsos ensinamentos, estão levando muitas almas a perder a salvação. Mas ai daqueles desordenados, faladores, enganadores, que não prega a verdade, que não prega o que está na palavra. Louvado seja Deus. Deus mandou nós ir de anunciar o evangelho. Ide anunciai o evangelho que está na Bíblia Sagrada. Aquele que crê no Senhor e for batizado nas águas será salvo. Aqueles que não crê e não for batizado será condenado. É a palavra do Senhor que está falando. É a palavra de Deus que diz aqueles que crê. Se você crê e for batizado, será salvo. Mas também tem que andar nos mandamentos do Senhor. Seguir os mandamentos, obedecer à voz de Deus. Mas hoje, meus irmãos e minhas irmãs, existem muitos falsos profetas que estão enganando muitas ovelhas do Senhor. Quantas ovelhinhas, meus irmãos, estão indo para a igreja achando que está adorando a Deus, por não conhecer a palavra, estão sendo enganadas por esses devoradores aí, que só querem o dinheiro, só querem a lã, a gordura, eles só querem saber do dinheiro. Você acha que esses falsos mestres estão preocupados com as almas? Não, eles pensam que estão preocupados com as almas, mas não estão. Eles mesmos, os próprios falsos, estão sendo enganados pelo diabo, porque o inimigo está usando eles para enganar as ovelhas. O inimigo está enganando esses falsos mestres, falsos pastores que pregam aí, dizendo que é pastor.
Louvado seja Deus. A palavra de Deus, meus irmãos, é uma grande responsabilidade pregar a palavra de Deus, pregar o verdadeiro evangelho. Temos que viver na palavra, pregar, andar na obediência. Louvado seja Deus. Não podemos pregar a palavra de qualquer jeito, não podemos anunciar a palavra de Deus de qualquer maneira. Louvado seja Deus. Não podemos pegar na palavra para pregar, anunciar no pecado. Falando que está pregando a palavra, mas está enganando as almas, fazendo muitas almas perecer, perder a tua salvação. Louvado seja Deus. Estes falsos mestres que ficam nas igrejas, enganando as ovelhas, querendo arrancar o dinheiro, em vez de anunciar a palavra. O evangelho de Deus não é vendido não se compra e não se vende. Muitos estão vendendo a palavra de Deus. Quantos falsos pastores aí que estão indo em congressos, grandes congressos, aonde dá muito dinheiro, aonde tem muitas almas, eles estão cobrando preço alto, eles estão cobrando dinheiro para pregar a palavra. Jesus, o próprio Jesus, o santo, ele não cobrou nada, ele não cobrou nenhum centavo para pregar a palavra. Ele fazia milagres, ele operava maravilhas ali, batizava e não cobrava nada. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Agora vem esses pastores aí, grandão, dizendo que grandão só existe um, que é o nosso Deus. Quem é o melhor pastor? Não existe melhor pastor aqui na terra. O nosso maior pastor é Deus. É Deus, o Criador. Deus nos criou para viver aqui na terra, fazer boas obras, não más obras. Louvado seja Deus. Deus nos colocou neste mundo para fazer a diferença. Louvado seja Deus. Temos que combater, temos que pregar contra esses falsos mestres que estão fazendo a casa de Deus, a casa de oração, uma bagunça, uma palhaçada dentro da casa de Deus. Ai desses aí naquele grande dia, no juízo do Senhor. Deus vai requerer, meus irmãos, Deus vai requerer cada alma que esses pastores enganou. Louvado seja Deus, Deus vai cobrar. Louvado seja Deus. Que Deus venha ter misericórdia das nossas almas, para que nós venha anunciar a palavra do Senhor com amor e sem cobrar nada, e pregar a verdade que está na palavra. Muitos estão sendo enganados porque não lê a Bíblia. Muitos estão sendo enganados porque não abrem a Bíblia para conhecer a palavra. Louvado seja Deus. Mas hoje, meus irmãos, vamos combater contra esses falsos mestres. Faladores falam, heresias e mais heresias dentro da igreja, enganando as ovelhas do Senhor, aos quais convém tampar a boca. Eles tampam a boca. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus, aleluia, Jesus. Eles não querem falar a verdade, eles não querem pregar o que está na Bíblia, a verdade, só querem pregar sobre louvado seja prosperidade, sobre prosperidade, receba a chave da vitória, louvado seja Deus. Mas hoje não é tempo de pregar prosperidade, campanha da prosperidade. É tempo de pregar contra arrependimento. É tempo de pregar contra o pecado que está encoberto, escondido nos altares, na igreja. Louvado seja Deus. Só o Senhor é Deus, aleluia, Jesus. Eles estão ensinando o que não convém, o que não é da Bíblia. Estão pregando heresia dentro da igreja. E as pessoas estão caindo na mentira, sendo enganadas, achando que é verdade, achando que é Deus.
O Espírito Santo de Deus, ele é santo. O Espírito Santo de Deus, ele é santo. Ele não vai habitar num lugar onde tem bagunça, desorganização, onde tem mentira, onde tem fofoca, onde tem idolatria, onde tem contenda. O Espírito Santo não vai habitar num lugar onde tem fornicação, onde tem o pecado, sujeira. Ele é santo. Ele é puro. O Espírito Santo não vai habitar nesses lugares. Lugares que não ensina a verdade, que não prega a doutrina. Louvado seja Deus. As igrejas que pregam a doutrina são poucas. Hoje são raras encontrar uma igreja que prega a doutrina, que prega contra o segundo, o terceiro casamento, que prega contra o pecado. Louvado seja Deus. Muitos não querem entrar numa igreja de doutrina. Querem ir no caminho largo. Querem congregar no caminho largo, onde pode tudo. Eu vou congregar nesta igreja porta larga aqui, porque aqui eu posso usar minha mini saia, aqui eu posso usar minhas maquiagens, meu salto alto. Meu Deus, as almas estão sendo enganadas, caçando o caminho fácil. Não tem caminho fácil para ir para o céu. Temos que pagar preço. Temos que ir no caminho reto, no caminho estreito, que é espinhoso. Por isso que muitos não querem ir no caminho estreito, porque requer renúncia. Para entrar no reino dos céus, temos que renunciar às coisas do mundo. Quantas pessoas vivem na mentira, na vaidade, na luxúria, não quer congregar, não quer ir para um lugar que prega a verdade, porque eles não querem renunciar à bagagem do Egito, eles estão apegados nas coisas mundanas, nas coisas profanas, estão sendo enganadas em muitas igrejas por aí. Nós temos que pedir Deus para abrir nossa visão, dar-nos o discernimento, louvado seja Deus, para que nós não venhamos a ser enganados. O inimigo ele está usando esses falsos mestres, que não está pregando. Em vez de pregar a verdade, está pregando a mentira. Está pregando o que não está na Bíblia. Mas ai daqueles que pregar a palavra, que falar o que não está na Bíblia, acrescentar mais. Louvado seja Deus. Este testemunho é verdadeiro, porque tanto repreende-os severamente para que sejam sãos na fé. Louvado seja Deus, não dando ouvidos às fábulas judaicas, nem os mandamentos de homens que se desviam da verdade. Muitos estão caindo nessas fábulas, nessas mentiras que não existem. Estão caindo nessas mentiras nas igrejas que não existem, achando que é verdade. Louvado seja Deus. Muitos estão desviando da verdade. Em vez de abrir a Bíblia, em vez de orar, em vez de buscar, estão sendo enganados por falta de conhecimento. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Mas aquele que é fiel, mas aquele que está buscando a verdade, que está perseverando, que está em oração constantemente, jejuando, buscando a face de Deus. Aquele que teme a palavra de Deus, aquele que teme a voz de Deus. Quando Deus manda falar, temos que falar. Quando Deus manda nós ir, temos que ir. Temos que anunciar, pregar contra os falsos profetas que estão enganando as ovelhas, levando o rebanho de Cristo para a perdição, perdendo a tua alma. E Deus está irado. Deus deu o dom para pregar, mas eles estão usando o dom do Senhor para ganhar dinheiro. Eles estão usando o dom, em vez de anunciar a verdade, além de pregar, está vendendo a palavra de Deus, a palavra santa de Deus. Louvado seja Deus. Todas as coisas são puras para os puros, para aqueles que buscam de verdade.
que tenham entendimento das coisas de Deus. Mas nada é puro para os contaminados, infiéis. Nada é puro para eles, porque estão contaminados no pecado. Louvado seja Deus. Antes, o seu entendimento é consciência. Estão contaminados. Louvado seja Deus. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus e não há outro. Não há outro. Deus, Ele é poderoso. Deus é tremendo. Deus é fiel. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus, meus irmãos e minhas irmãs. Louvado seja Deus hoje. Hoje, meus irmãos, a maioria estão pregando heresia, estão pregando mentira dentro da casa de Deus. A casa de Deus está sendo casa de bagunça, meus irmãos. Não está tendo mais temor, não está tendo mais respeito na casa de Deus. Está liberando tudo na casa do Senhor. Está liberando tudo para subir no altar do Senhor. Quantos estão subindo no altar com as mãos sujas de pecado? Quantos estão subindo no altar santo de Deus para pregar a palavra, mas está no pecado? Está pregando a palavra de Deus ali no pecado, no erro. E Deus está contemplando tudo, Deus está vendo tudo, e os anjos de Deus estão notando tudo para o dia do juízo. Louvado seja Deus. Temos que nos examinar, meus irmãos, ver aonde está a nossa falha, ver aonde estão os nossos erros. Louvado seja Deus, para que nós venhamos consertar na presença de Deus. Quantas pessoas, meus irmãos, estão subindo para pregar, para louvar, para adorar, no pecado, no erro. Louvado seja Deus, estão com as mãos sujas. Meus irmãos, o Senhor, Ele tem ciúme das coisas santas. O Espírito Santo tem ciúme das coisas de Deus. O nosso corpo, ele é templo, morada do Espírito Santo. Ele tem ciúmes de ti. Ele tem ciúmes de nós. Quando nós fazemos algo de errado, Ele fica triste, Ele entristece. Louvado seja Deus. O Espírito Santo tem ciúmes de ti. Ao levantar, ao deitar, ao andar. Louvado seja Deus. O Espírito Santo fica triste quando ele vê os servos e as servas do Senhor, daquele de qualquer maneira, deita de qualquer maneira, usa as roupas que não é do agrado de Deus. Louvado seja Deus. A casa de Deus é casa de oração, é o lugar que nós separamos para adorar, exaltar o nome do Senhor. Mas hoje a maioria é uma casa, a casa de Deus está sendo casa de exaltação para o homem. Está sendo exaltação para o homem está recebendo a exaltação. Louvado seja Deus, mas todo o poder, toda a glória é de Deus. E o homem quer a glória para ele. Louvado seja Deus. Quando começa a pregar ali, começa a sapatear, começa a receber aplauso e começa ali a subir para o coração. Louvado seja Deus. Aí entra a vanglória no coração. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Eles, meus irmãos, a maioria das pessoas confessam que conhecem a Deus, mas negam com as obras. Eles confessam que conhecem a Deus, está ali pregando a palavra, conhece a Deus, mas não obedece, fazendo as obras de qualquer jeito, achando que Deus está recebendo, mas Deus não está recebendo uma adoração de qualquer jeito. Deus não está recebendo. Eles acham, eu conheço a Deus, mas eles não obedecem à voz de Deus. Eles não obedecem à repreensão do Senhor. Quando o Senhor usa alguém para repreender, para exortar, para corrigir, eles não querem. Não querem não. Louvado seja Deus, está fazendo a obra de qualquer maneira, de qualquer jeito. Está sendo abomináveis, desobedientes e reprovados
para toda a boa obra. Estão sendo reprovados para o Senhor. Aqueles desobedientes que não está pregando a palavra de Deus como deve ser pregada. Louvado seja, está sendo reprovados por Deus, por não pregar o verdadeiro evangelho que João Batista pregava, que os discípulos pregavam e que Jesus Cristo pregava. Eles não estão pregando, a maioria não estão. Eles não querem, com medo de espantar as ovelhas, com medo de afastar as pessoas da igreja, com medo de desvaziar a igreja. Louvado seja Deus. Eles querem casa cheia, movimentos. Louvado seja Deus. Em vez de pregar o verdadeiro evangelho, combater o pecado, combater contra o pecado, contra as coisas que levam uma alma a perder a tua salvação. Louvado seja Deus. Amém, meus irmãos.